Aqui para morreres não precisas ter nascido. Matam-te na barriga da tua mãe com comprimidos. Matam-te a tua mãe ou então desconhecido, com a mesma tesoura que cortar o teu umbigo. Para morreres. Roda a vinheta. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Let Go, na rubrica Mos Bizarro. Eu sou o Rufus. E eu sou Lot Bam. Sabemos muito bem que o nosso país está repleto de mitos e lendas urbanas, mas será que tu conheces a que iremos apresentar neste vídeo? Será que você acredita nas lendas e nos mitos que são contados por aí? Mas eu acho que acredito. Acredita? Eu acho que em cada lenda tem uma gotinha de verdade. Remete-me a acreditar, mas é difícil, porque algumas coisas são inexplicáveis. Por exemplo, aquele cenário em que você está, você sai de noite para poder fechar a porta, ou poder trancar a porta. Você quando tranca a porta, o portão, por exemplo, você está a voltar, você sente como se alguém estivesse atrás, a te seguir. Verdade. Eu tenho certeza que você também já sentiu isso. Dá aquele arrepio Exatamente. todo. Qual seria a melhor explicação para esse tipo de acontecimentos? Hoje nós vamos falar de alguns fatos, de alguns mitos, de algumas lendas que nós não podemos julgar se são verdadeiras ou não. Simplesmente vamos apresentar e vamos deixar ao teu critério decidir se são verdadeiras ou não. Mas a primeira coisa que você tem que fazer agora para poder se proteger dessas lendas, desses mitos, é se inscrever no canal. Clica já no botão vermelho, ativa o sininho de todas as notificações. Deixe seu like no vídeo e partilhe para todos os seus amigos. E fica até o final. Tenho certeza que muitas coisas à margem do antes irão acontecer. Vamos agora à primeira lenda, o fantasma que pede boleia. Existem vários relatos e testemunhos acerca deste fenômeno, principalmente na zona norte e centro do país. Alguns relatos contam a história de um senhor de 30 e poucos anos que frequentava muito discotecas e bares noturnos. Em uma certa noite, provavelmente a sua última, ele conheceu uma moça muito bonita e, como estavam a se dar muito bem, decidiram ir a uma pensão para se dar melhor ainda. Quem disser que lá te viu, provou do mesmo mel. Depois de tudo que aconteceu na pensão, ele decidiu acompanhar a moça. E durante a caminhada ele percebeu que a moça estava sentindo muito frio. E, para ser o cavalheiro, ele ofereceu o seu casaco. Ele acompanhou a moça até a porta de sua casa e disse que gostaria de voltar a vê-la. Para isso, deixou com ela o seu casaco e disse que viria buscar no seu próximo encontro. Despediram-se. Depois de alguns dias, ele decidiu voltar para a casa da moça para buscar seus pertences, o casaco. E quando ela chegou, ele bateu a porta. E quando a pessoa lhe atendeu, ele pediu falar com a moça. Mas você não vai acreditar no que disseram. O que disseram? A moça havia morrido há muitos anos. Ele não acreditou que aquilo fosse possível. Nem mesmo eu acreditaria. Ele disse à pessoa que lhe atendeu que ele deixou o casaco com aquela moça e que voltaria para vir buscá-lo. Os familiares insistiram que aquilo não era possível. Não era possível ele ter se encontrado com ela há dias. E para prová-lo, que ela realmente estava morta há muito tempo, decidiram levá-lo até o túmulo dela. E quando lá chegaram, depararam-se com uma surpresa. Encontraram por cima do túmulo dela o seu casaco numa cruz. Seria isto chamado a morte? Verdade ou não? Este foi o relato do país do Panza. Segunda lenda, Guira, a luz de uma alma penada. O Guira é uma bola que inexplicavelmente irradia luz. Alguns relatos afirmam que o Guira também assume uma forma humanoide, coberta de chamas. Estas bolas de fogo ou globos de luz aparecem normalmente sobre pântanos, lagoas e túmulos. Túmulos? Exatamente. Eu acho que já ouvi falar de algo assim aqui em Maputo. Se é que não vi. O Guira surge apenas depois do pôr do sol. E a hora mais privilegiada para observar o Guira é às 3 da madrugada. Alguns acreditam que essas bolas de fogo são almas que não conseguiram encontrar descanso e ficam vagando na terra. A equipe de produção do canal Let Go teve acesso a um relato anônimo de alguém que teve um encontro com o Guira. E o relato, contado na primeira pessoa, diz o seguinte: foi em 2007, quando viajei com meu pai para Machanga. Íamos visitar a minha avó, que vive no bairro de Mopanga. Então, na madrugada, eu pedi a ela para me acompanhar para ir fazer algo necessário. Quando saímos para fora, eu vi algo que parecia fogo arder entre os ramos de uma árvore que estava a uns 30 metros de nós. A sua chama era meio azul e se movia lentamente entre os ramos, subindo a árvore. Eu achei aquilo muito anormal, só que a minha avó também não me disse nada na hora. Eu tentei correr para voltar para dentro da casa, mas de imediato a minha avó me segurou pelo braço e voltou a caminhar comigo para dentro. Já dentro da casa, a minha avó perguntou se eu tinha visto aquilo que estava a acender. Eu confirmei que sim. Ela disse que aquilo era um guira de uma criança que havia perdido a vida enquanto brincava de desoto naquela árvore e caiu assim perdendo a sua vida. Disse que às vezes aquela luz fica a rondar aquela árvore e me alertou para que da próxima vez que eu visse um guira, não tentasse correr. E o que será que acontece quando tentamos correr de um guira? Terceira lenda, os Jinn. Os Jinn são descritos como criaturas com mais de 2 metros de altura
e com mais de 4.500 anos. De acordo com o Alcorão, Deus criou os jinn a partir do fogo de um vento flamejante. Só depois, muito tempo depois, ele criou o homem a partir do barro. A raça dos jinn está cheia de espíritos e demônios, cada um com seu lugar no pandemônio. Alguns deles são algumas vezes considerados mensageiros por passarem orientações e informações aos humanos. Apesar de serem mencionados no Alcorão, estes seres não são adorados pelos muçulmanos. Já anda a defender a tua crença? É verdade. Como entidades espirituais, estes seres são considerados bidimensionais, com a habilidade de operar e viver tanto no mundo visível como no mundo invisível. São capazes de se transformar em qualquer forma, seja ela humana ou animal. Então temos muito jinn já viver por aqui. Aqui atrás da minha casa tem um jinn, então. Provavelmente a pessoa que tu chamas de mãe há um bom tempo sempre foi um jinn. Estes seres possuem capacidade de realizar tanto bem como mal. Por isso não são considerados totalmente bons ou maus. E acredita-se também que estes seres têm a capacidade de possuir seres humanos. Como possuir seres humanos? Dentro dele pode ter muitos seres. Meu avô que morreu pode estar dentro de um jinn. Não. Ou o jinn pode estar dentro do meu avô. Um jinn pode estar dentro de algo. Então eles podem se reencarnar. Não sei, isso é um mistério. Os jinns, eles agem de acordo com a conveniência. Eles podem ver os seus medos, os teus anseios, os teus desejos e agirem com empatia. Mas também podem ouvir os seus anseios e seus desejos e transformarem tua vida num inferno. Os jinns também podem agir por interesse e não fazer nada de borla. Mas para que ele realize algum pedido teu, ele precisa de algo em troca. De certeza que você correu para pensar em oferecer alma, coisas assim, coisas de... Como chama aqueles palhaços ali? Como chama aqueles filhos também, que todo mundo anda a falar deles aí? Que dominate. De certeza que você pode correr para pensar em oferecer tua alma como troca do teu pedido aos jinns, como fazem os Illuminati. Mas não é isso que os espíritos pedem normalmente. Não, os jinns não fazem isso. Ao contrário dos demônios, os jinns não trabalham com esse tipo de troca. Eles pedem algo relacionado ao mundo real. De acordo com alguns investigadores da área paranormal, existem 4 categorias de jinns relacionados aos 4 elementos da Terra. Quais são? O fogo, a água, o ar e a terra. Parece Avatar, Yang. A presença do jinn do ar perante uma pessoa é caracterizada pela falta de ânimo para realizar algumas tarefas. Quer dizer, quando você se sente cansado, com preguiça de fazer o que se deve fazer, pode ser um jinn do ar? Quando tu não consegues fazer o teu TPC ou terminar aquele trabalho, provavelmente o jinn do elemento ar está por perto. Ou quando você não consegue clicar no botão vermelho aí embaixo para se inscrever no canal e deixar seu like. Pode ser um jinn do ar a te atacar. Então afugenta agora esse jinn do elemento ar que está por perto e clique no botão de subscrever. Enquanto o jinn do elemento ar tira a tua vontade de fazer as coisas, o jinn da água tem a capacidade de influenciar as pessoas no seu aspecto emocional. O jinn da terra, junto a uma pessoa, conduz a um forte sentimento de liberdade. Ou então você se sente mais livre de fazer as coisas. Enquanto que o de fogo conduz para um sentimento intenso, relacionado muitas vezes à posse de coisas, raiva ou mesmo de inveja. A presença de um jinn em uma pessoa é muito marcante, principalmente quando se trata de um jinn de fogo, pois este manipula energia luminosa e de campos eletromagnéticos. Em algumas províncias de Moçambique... Virou a câmera, mano. Virou a câmera? Yeah. Something is changed. Tá aparecendo o computador, não estava aparecendo antes. Virou sozinho? Não. Em algumas províncias de Moçambique, é muito comum associar sintomas psiquiátricos com a presença de um jinn, principalmente na religião islâmica. Por exemplo, o relato mais recente de um acontecimento relacionado a um jinn ocorreu em 2014 na província da Beira, quando uma menina, ao partir o colar de sua colega para realizar bullying, começou a engasgar. Isso porque a sua língua inchou de repente. Nessa hora, a dona do colar começou a falar em línguas muito estranhas, numa voz masculina, alegando ser um jinn que vinha de muito longe. Provavelmente um jinn turista, vindo dos States. No relato, os pais afirmaram que compraram esse colar num curandeiro e a ideia era implantar o jinn dentro desse colar. Então a rapariga já tinha o jinn nela. Exatamente, só quebraram e libertaram o jinn. Quarto mito. Chupa-sangue. O canal Lego já falou do chupa-sangue num dos nossos vídeos da rubrica Mais Bizarra. Então, clica já no card e veja o vídeo Acontecimentos Bizarros de Moçambique. Os chupa-sangue são espíritos que atuam em grupo e reza a lenda que estes entram durante a madrugada nas cabanas para sugar o sangue das pessoas. Não existem muitos dados relacionados a este fenômeno, mas só se sabe que os primeiros mitos ou os primeiros acontecimentos ocorreram em 1975 e desde lá eles aterrorizam especificamente as zonas centro-norte de Moçambique até os dias de hoje. Alguns relatos afirmam que além de sugar o sangue das pessoas,
estes também sugam a vida dos residentes para vender aos ricos. De acordo com alguns relatos, o chupa-sangue, assim como os morcegos, possuem uma audição muito elevada. Isso para compensar o fato deles não conseguirem ver bem. E por causa disto, eles são muito fracos a ruídos altos e evitam a todo custo ficar em lugares barulhentos. Então é por isso que as pessoas batem palmas, agitam utensílios e provocam barulho durante a noite. Exatamente. Esse tem sido um dos métodos da população da zona centro para afugentar os Anamalula, como são conhecidos por lá. Eles passam as noites acordados a bater palmas e panelas de modo a afugentar os Anamalula. Vulgo chupa-sangue. Vampiros. Se é apenas um mito, uma lenda ou um boato, ninguém pode confirmar. Mas podemos afirmar que esses espíritos, os Anamalula, foram responsáveis por diversas propriedades destruídas, milhares de detenções, centenas de feridos e dezenas de mortos. Chegamos assim à quinta e última lenda, os Nyamusoro. De acordo com esta lenda, vários relatos em Inhambane afirmam que os corpos não encontrados, desaparecidos no mar, ganham vida e transformam-se numa espécie de zumbi e ficam vagando no fundo do mar. E eles apenas retornam respondendo a um chamamento de um curandeiro. A última vez que um Nyamusoro foi visto foi em 1968 em Inhambane. Por que tem que ser em Inhambane esse tipo de coisa? Muita coisa estranha acontece em Inhambane. Alguns jornalistas portugueses, de certeza muito curiosos, souberam deste fenômeno e pediram com que alguns curandeiros invocassem os Nyamusoro. Mas os curandeiros avisaram aos jornalistas, aos portugueses, que invocar um Nyamusoro podia trazer consequências drásticas, pois os Nyamusoro não gostavam da presença do homem branco, tipo você. Movidos pela curiosidade, os jornalistas obrigaram com recurso a uma arma aos curandeiros a invocar o Nyamusoro. Eles combinaram que durante o processo de invocação eles ficariam escondidos numa mata próxima e assim o Nyamusoro não teria como lhes ver. Como não tinham nenhuma escolha, os curandeiros aceitaram invocar o Nyamusoro. Chegada a noite, os curandeiros juntam uma fogueira, dançaram e tocaram batuques, entoando canções para invocar o Nyamusoro. Enquanto o processo de invocação dos Nyamusoros decorria, os jornalistas se encontravam escondidos numa mata, com as câmeras de fotografar em punho, aguardando pela chegada do Nyamusoro. Depois de algum tempo, começou a surgir um vulto junto à praia, que ia se transformando maior à medida que vinha caminhando a terra. Era a figura de um homem, com um tom de pele meio esverdeado, que estava coberto de escamas e de algas. Os jornalistas irrequietos acabaram saindo dos seus esconderijos com as máquinas de fotografar em punho. O Nyamusoro, apercebendo-se da presença do homem branco, acabou atacando-os de forma muito, mas muito violenta. Já haviam sido avisados, né? Depois deste ataque violento, o Nyamusoro aproximou-se aos curandeiros e passou-lhes uma mensagem que eles não confessaram. Morreram guardando esse segredo. E depois disso, o Nyamusoro mergulhou na praia e nunca mais foi visto. A violência foi tanta que no dia seguinte, na área em que havia a fogueira, toda a areia estava coberta de sangue e havia pedaços dos jornalistas espalhados por toda a praia. Como diz o ditado popular, a curiosidade matou o gato. Mas desta vez, a curiosidade matou o branco. O que você achou das 5 lendas aqui introduzidas no canal Ligou, na rubrica Moço Bizarro? Você acha isso verdade, mito ou boato? Se você tem uma história parecida ou já vivenciou um dos fenômenos apresentados nesta rubrica, deixe nos comentários. Se nos escapou alguma lenda, compartilhe. E podemos aqui transformar em mais um vídeo para a vossa rubrica Moço Bizarro. Dê seu like no vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho de todas as notificações para evitar com que os Jinn, os Anamalula, possuam a sua casa. Fique atento e até o próximo vídeo.